Voltei ainda no ano, vamos lá. Corrigimos toda a parte que tínhamos para corrigir da questão dos exercícios que eu deixei, certo? Mas antes de eu passar o nosso trabalho, eu gostaria de relembrá-los uma coisa. Redação nós já estamos vindo estudando desde o ano passado. E desde o ano passado eu cobro isso, eu falo isso com vocês. Esse ano a gente tem um livro, então assim, tem muita coisa para a gente escrever para poder estar trabalhando a forma como a gente coloca o nosso pensamento no papel. Mas a gente não pode esquecer de uma estrutura de uma redação, tá? E assim, eu não vou comentar sobre prova, sobre nada, até porque eu não sei como no formulário como é que se dava para se escrever. Mas isso eu vou ter que falar porque faz parte do meu papel enquanto professora. Uma coisa que a gente não pode esquecer nunca em uma redação é introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando sempre que para introdução eu tenho que ter um parágrafo, para o desenvolvimento no mínimo, o que é mínimo? Ou seja, eu tenho que ter dois parágrafos e a conclusão um. Professora, eu quero colocar 4 parágrafos no desenvolvimento. Ok. Se você tiver argumento para isso, você pode colocar. Pode colocar 2, 3, 4. É lógico que vocês terão que saber dosar a quantidade de linhas para não ficar um parágrafo com 3 linhas e o outro parágrafo com 7. Né? Então tem que ter uma harmonia na sua visualização. Por que eu falo isso? Eu percebi, não pela prova, mas antes disso, a gente já estava vindo, que vocês esquecem. Então, assim, isso, gente, questão de parágrafo, não pode se esquecer. Tem que se ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Tá? Vamos relembrar rapidamente. Tem que colocar o título? Não é necessário. Mas o título, ele é a apresentação, ele chama o leitor, ele chama a atenção do leitor para o que eu estou redigindo, para o que eu escrevi. Então, se eu coloco um título, eu tenho que, de alguma forma, tá falando sobre esse título, explicando esse título. Então, assim, legal é colocar, porque vai até limitar o nosso pensamento. Então, coloque em título. A introdução. A introdução ela serve para quê? Para introduzir, apresentar o assunto que será desenvolvido. Eu sempre brinco com vocês que eu falo, a apresentação é o carro-chefe. Imagine eu chegando em sala, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me apresentar. Sou professor, meu nome é Patrícia, sou professora de língua portuguesa e redação. No meu desenvolvimento, eu irei falar sobre esse ser Patrícia e esse ser professora. Né? O lado Patrícia, o lado humano, e irei falar também esse lado professora. Quantos anos trabalhando dentro do magistério, quais turmas que eu já trabalhei, que eu gosto de trabalhar, tudo isso. Então, é necessário ter essa apresentação, a introdução, porque a introdução é que vai me dar palavras-chave para que eu possa desenvolver. Né? Então, eu sempre dou um exemplo claro. A educação pública no Brasil. O que é educação pública? Eu tenho que apresentar. No meu desenvolvimento, eu irei dizer como está a educação pública. Está boa? Por que está acontecendo isso? Está péssima? Por que está acontecendo isso? E uma conclusão. A conclusão ela irá resumir, né? Ela irá finalizar o meu pensamento. Eu não posso nunca, na minha introdução, falar de educação sobre o futuro e no final falar que ela está falida. Jamais. Eu estou entrando em contradição. Então, a minha conclusão ela tem que estar de acordo com a minha introdução. Elas têm que se encaixar. O pensamento terá que se encaixar. Se vocês repararem, uma parte completa a outra. Nada aqui é isolado, é solto. É uma parte completando a outra, como se fosse um quebra-cabeça.
Então, assim, vocês não podem jamais esquecer isso. É lógico que nós não estamos presentes fisicamente, eu não consigo avaliar o que vocês estão escrevendo. Mas os treinos no livro vêm nos ajudar no nosso desenvolvimento da escrita. Então, se eu não praticar, eu não consigo desenvolver e fazer uma boa redação. Vocês podem até pensar, professora, mas esses exercícios têm que se escrever muito, são chatos. Gente, produção textual, redação é prática. Prática requer escrever. Requer colocar o seu pensamento em uma folha, né? Você colocar as palavras se encaixando perfeitamente. Então, isso eu só irei adquirir praticando, ok? E uma coisa muito importante, como eu falei, não sei se dava para fazer do formulário, eu acho que não. Quando eu for escrever o meu parágrafo, eu não posso colocar ele aqui no início. Eu tenho que dar um espaço e começar a escrever. Jamais eu posso escrever perto da margem. Né? Como a nossa professora lá, desde pequenininho, coloque um dedinho e escreva após o dedo. É esse distanciamento que tem que se ter para começar a escrita, para começar a prática. Então, por favor, toda aula eu vou relembrá-los, porque isso se faz muito necessário. Vocês já estão no 9º ano e vocês não podem perder pontuação por coisas básicas, coisas bobas. Porque quando eu pego uma redação, a primeira coisa que eu irei visualizar é o formato da minha redação. Então, eu, logo, sem ler nada, eu consigo identificar onde está a minha introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Se eu olho para a minha redação, se eu olho para aquela redação e eu não vejo essa separação, é um grande bloco. E um grande bloco não é redação, ok? Então, eu deixo como exercício para casa a página 56 e 57. Página 56 e 57, ok? Espero que vocês façam. Na 56, vem trabalhando o texto A e o texto B, ainda dando continuidade, né, ao texto da USP, na qual vocês terão que escrever. Eu achei legal que está aqui no exercício 4, em relação à introdução dos artigos lidos. Então, vocês terão que voltar lá no início dos artigos, na introdução, explique de que forma ela é feita e identifique a tese de cada um dos articulistas. Então, assim, vocês terão que ler, vocês terão que perceber essa tese que foi colocada na introdução. O que é a tese? Aquela palavrinha-chave, é aquele tema, é onde vai estar rodando a nossa introdução. No 5, vocês vão ter que perceber os argumentos empregados, né, para defendê-los, para defender cada um desses. Então, vocês terão que perceber e anotar, escrever, né, retirando do texto. Lembrando, argumentar é você persuadir, é você convencer. O que é convencer? É você dizer para o seu leitor, dar motivos para que ele confie e acredite e aceite a sua opinião. Então tem que ser alguma coisa clara, coerente, com base, com estrutura, ok? Qualquer dúvida, coloquem lá as perguntas que eu estarei ali para respondê-las. Então, até a próxima aula. Façam os exercícios 56 e 57. Creio que breve nós iremos estar juntos e eu irei olhar caderno, livro, um por um, porque eu quero ver o que vocês fizeram, ok? Então, tenham todos um bom dia e estudem, gente. Foco nos estudos, vocês já estão no 9º ano.